Com socorro. Amém. João, Evangelho de João. Não é epístola não, é o Evangelho. Amém, amém? Amém. Lembra? Amém. O verbo se fez carne. Primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio por testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra do Senhor. Pode ser sentado. É essa a palavra, irmão, que verdadeiramente ela é desde o princípio. Quando fala do princípio, irmão, está falando da criação, de toda a criação, e toda a criação nos céus, na terra, debaixo da terra, nos mares, na profundidade dos mares, foram feitas por Ele, por Deus e por Sua palavra. Presta atenção. Tudo foi feito desde o princípio. Presta atenção isso aqui. Por Ele, por Deus Altíssimo. Tudo foi feito por Ele, e para Ele, e com Ele. Tudo estava com Deus, e era só Deus que tinha a palavra com Ele. Mas isso foi lá no princípio, porque agora, nos dias atuais de Cristo, estou falando nos dias atuais de Cristo, que isso no nosso calendário já tem mais de 2000 anos, e outras nações passam de 4000 anos, que essa palavra é dada à humanidade, é dada a cada um de nós. Somos chamados exatamente para receber a palavra de Deus em nós, em cada um de vós. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é uma dávida que você não recebe de pai carnal, você não recebe de mãe carnal, você não recebe de parente, você não recebe de mestre nenhum, mas de Deus nós recebemos a palavra dele, a palavra da vida, a palavra da existência
eterna com Deus. Se essa palavra que é manifesta na carne de cada um de nós aqui tiver em nós, operando o Deus que já operou em Cristo Jesus a favor de cada um de nós, quem impedirá de nós entrarmos na eternidade? Quem? E como vai impedir? A única coisa que pode impedir de nós entrarmos na eternidade é nós não receber essa palavra. Como não receberam? Muitos não receberam. Quando Jesus veio lá na Palestina, lá em Israel, lá em Samaria, lá em Jerusalém, aqueles que não receberam, como também não recebem hoje, aqui no Brasil e em qualquer outro lugar, que não recebe essa palavra que ilumina todo homem, que é Jesus Cristo. Mas que palavra é essa? Jesus Cristo é a palavra da vida dada por Deus a cada um de nós, irmão. Maravilhoso isso aqui. Se essa palavra estiver em nós, é como o irmão acabou de dar o testemunho aqui. Ele testemunhou e testificou da graça de Deus sobre a vida dele, e não é só sobre a vida dele, não, é sobre a vida de todos nós que cremos, irmão. Amém? Então, irmão, cada um de nós temos algo verdadeiramente de adorar a Deus e verdadeiramente nos se submeter a Cristo para verdadeiramente vivermos para a glória de Deus. Porque pode ser, a pessoa pode ser zeloso como ele for, na igreja onde você congrega, na igreja onde você está, você pode dar dízimo, você pode dar oferta, você pode dar presente, você pode comprar carro para o pastor, você pode comprar paletó para o pastor, você pode comprar sapatos para o pastor, você pode comprar o que você quiser para o pastor ou para a igreja. E isso não condiz com salvação sua, não, de nem de ninguém. Só condiz de salvação e vida eterna se crê na palavra viva Jesus Cristo. O Cristo que foi lá na cruz do Calvário, o Cristo que ressuscitou de entre os mortos, o Cristo que está à destra de Deus no céu e em cada um de nós. Amém, querido? Essa é a verdade. O povo de Deus precisa conhecer a verdade. João diz, no capítulo 6 desse Evangelho 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando da palavra de Deus, não está falando de outra liberdade, não. Eu, por algum tempo da minha existência, eu sou o mais jovem daqui da igreja, graças a Deus por isso, então, está muito coroa. Então, preste atenção. Então, eu tinha em mim mesmo uma confiança de paz. Eu tinha em mim mesmo. Podia acontecer o que aconteceu, podia virar de cabeça para baixo, podia cambalhar, podia acontecer, mas aquela paz não saía de mim. Até que um dia, aquela paz foi totalmente tirada de mim. Aí eu fiquei como um barco na deriva. Não sabia para onde ir. Acabou a paz. Mas como é que acabou a paz? Porque no mundo não existe paz. Anos depois, quando eu aceitei a Jesus, e Jesus, quando ressuscita, que se manifesta aos discípulos, qual é a primeira palavra que ele fala com eles, irmão? A minha paz eu vos dou, a minha paz deixo com vós. Não é isso? Aí quando eu aceitei a Jesus, que eu ouvi, eu digo, agora eu tenho paz. Agora essa paz não vai sair mais de mim, porque eu verdadeiramente não vou sair dela. Eu vou me agarrar a essa
Jesus, levando sobre si, sobre ele, toda a doença, toda a enfermidade, toda a dor, toda a maldição, toda a imundiça. Então, nós começamos a ver que Jesus é o socorro bem presente em nossas vidas. Aí é quando nós dizemos assim, se não fosse Jesus, vai, se não fosse Jesus, eu nem existia mais aqui na face da terra. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui, irmão, anunciando a palavra dele, não. Porque da minha geração as pessoas não passavam de 70 anos. Ainda bem que eu só tenho 17. Então até chegar lá eu nunca conto. Então nós vemos aqui a palavra, irmão. Ele está dizendo assim, olha, eu vim para cada um de vós. Não me receba, porque eu estou dando uma dádiva a vocês que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar isso de vocês. Mas se você não tiver zelo, não tiver cuidado com o ladrão, cuidado com aquele que veio para matar, roubar e destruir, que ele vai verdadeiramente interferir para que você negue a palavra da Bíblia, negue a palavra que ilumina o nosso entendimento e, como diz Pedro, cinge os lombos do nosso entendimento. Então ele diz aqui, ó, tudo ele era, tudo ele fez, porque tudo foi feito pela palavra de Deus e tudo é mantido pela palavra de Deus. Mas essa palavra hoje, irmão, ela não está longe de nós, não. Ela está exatamente conosco. Está na nossa boca, está no nosso coração. O coração crê e a boca confessa, dá um testemunho da verdade. Então, irmão, não está longe de nenhum de nós. Ela é tanto minha quanto de todos os meus irmãos, porque ele é pai de todos nós. E não é o pai que deixou eu órfão e que deixou você órfão. Esse pai aqui nunca vai deixar você órfão. Porque ele mesmo diz, eu vou e volto para vós. Está escrito ou não está escrito? Está escrito ou não está escrito? Eu vou, mas eu volto para vós. Não deixe vós sozinho. Aquele pai que verdadeiramente você gostava dele, você queria muito bem a ele, você tinha afinidade, ele foi embora, deixou você sozinho, como eu também fiquei. Com 15 anos de idade, eu fiquei órfão de pai. Quase que eu morro junto com ele. Mas estou aqui dando testemunho, porque anos e anos depois, o meu pai, que é o nosso pai verdadeiro, que nunca vai deixar nós sozinhos, que nunca vai deixar nós órfãos. Por quê, irmão? Porque ele já morreu e ele já ressuscitou. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou diante dos mortos. Enquanto aquele pai carnal, nós nunca, jamais ressuscitaremos. Então nós vemos aqui, ele ressuscitou e ressuscitou cada um de nós. Essa é a palavra viva e eficaz. Ele diz assim, no versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho e para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para testificar da luz. É como cada um de nós aqui, irmão, nós testificamos da luz. João testificava da luz, mas ele não era a luz. Presta atenção nisso aqui. Mas nós que somos filhos, nós somos filhos da luz, da vida eterna de Deus. Ninguém pode tirar isso de nós. Nem você pode aceitar. Ela diz assim, eu sou filho. Você como um cristão, você como quando você abre a boca em certo lugar que você diz, eu sou filho de Deus, as pessoas ficam olhando para você.
Porque a maioria das pessoas que são crentes dizem que eles são servos. Só que a palavra de Deus diz, irmão, que o servo não fica o tempo todo em casa, mas o filho fica. Você quer ser um servo para ir embora para longe do Pai? Todo aquele que for para longe do Pai vai ser lançado no fogo do inferno. Então é melhor ficar em casa, é melhor ser filho, né? Para verdadeiramente viver eternamente. Então ele diz, ó, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo, quando ele chega aqui, ele depara primeiramente, todos nós deparamos primeiro com as trevas. Os nossos pais podem ter sido religiosos, de religiões essa, religião aquela, mas continuavam nas trevas. Só saímos das trevas porque fomos chamados para a luz da vida em Cristo Jesus. É bom a gente saber disso, não esquecer nunca. Então nós vemos aqui que nós somos filhos da luz eterna. E ele diz aqui, ó, no 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não a conheceu. Ora, o que há de pessoas que é crente, que é cristão e que bebe dentro das igrejas, fazendo de tudo e não recebe Jesus como seu Senhor. É que ele vai entrar na eternidade. Se não recebe a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, irmão, você não tem vida em você mesmo. Você tem a morte. E morto não entra lá no céu. Por que não entra lá no céu? Morto não entra? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se Jesus ressuscitou de entre os mortos, entrou no céu e nós entramos também junto com ele. Mas sem ele, ninguém entrará na eternidade. É preciso saber disso. Por que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? E deu também esse caminho a cada um de nós. Mas só Jesus, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Redentor. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Está vendo aqui? A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja não recebe o dono da igreja. Como é que ele pode ser do céu? Não tem como. Só por Jesus Cristo. Agora sim, nós caminhamos com ele para a eternidade e para a glória de Deus Pai. Porque de nós mesmos, nós não podemos fazer coisa alguma. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então nós vemos aqui no versículo 12, mas ele diz assim, onde? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem em seu nome. Presta atenção. Aí você pergunta, quem foi que deu o nome a Jesus? Quem foi que deu o nome? Foi Deus que deu o nome ou foi o homem que deu o nome de Jesus Cristo? Não foi homem nenhum que se apresentou a Maria. Quem se apresentou a Maria foi um anjo, o enviado do Senhor, a qual falou que ela ia ficar grávida. Então, e esse mesmo anjo já deu a Maria o nome do varão que ela ia ter, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, a Maria era uma mulher verdadeiramente temente a Deus e verdadeiramente ela foi honrada pelo próprio Deus em ter o seu filho. Porque o Jesus Cristo não foi gerado pelo homem, nem pela mulher não. Foi gerado pelo próprio Espírito de Deus.
assim como também cada um de nós, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, como luz acessível da nossa existência, nós somos agora gerados filhos do Espírito de Deus. Já não somos mais filhos daquela mulher, não somos mais filhos daquele homem, nem filhos da vontade daquele homem, nem daquela mulher. Isso em geral. É preciso que a pessoa entenda isso aqui. Então eu vou negar os meus pais carnais, não. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos honrar os nossos pais e as nossas mães. Porque nós somos honrados, primeiramente, por aquele que é toda a honra, toda a virtude, toda a plenitude para com cada um de nós. Então ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas na vontade de Deus. Mas de Deus. Nós agora somos gerados em Cristo pela vontade de Deus, filho do Deus Altíssimo. Por isso, irmão, não se entristeça com aquele desejo do seu coração que ainda não foi cumprido. Mas creia, continue humilde com o Senhor, continue obediente, na obediência que tu foi chamado, que tu vai ver a luz resplandecer na tua vida, ainda nesse tempo terreno, e na vida futura, a vida eterna. Vocês vão contar vão dar muitos testemunhos, vocês vão testificar do que Deus fez na vida de cada um de nós. Porque todo dia Ele faz, mesmo que você não perceba, mesmo que você ache que Deus não está fazendo grande coisa por você, porque tem muitos cristãos que são assim, acham que Deus não está fazendo muita coisa, porque ele já queria ter uma casa própria, ele já queria ter um carro do ano, ele já queria ter uma conta bancária, ele já queria ter um emprego ganhando 20 mil por mês e não está ganhando nem 2. Presta atenção. Só que, irmão, com Deus, o pouco é muito, e o muito sem Deus não é nada. Presta atenção. Aí você diz, como assim, irmão? Se você vê no Evangelho a multiplicação dos pães, era quantos pães que foi multiplicado? Para 5 mil pessoas comer. Foi 5 pães e 2 peixinhos. Olha o pouco aí. 5. Você tem 5 reais, você tem 5 mil, você tem 50. É tudo isso, é pouco. 5, 50, 15. Mas Deus é capaz de multiplicar isso aqui, como na multiplicação dos pães, e Ele não fez uma só multiplicação, Ele fez 2. Isso para dar exemplo a cada um de nós, que do pouco que você confiar nele. Eu vou dar um testemunho para vocês, irmão. Por muitos anos, eu trabalhei na profissão de marcenaria, de fazer isso aqui, ó. Entendeu? De fazer obra. E isso aqui é caro. Então, eu ganhava muito dinheiro. Eu podia fazer o que eu quisesse. Porque quem ganha dinheiro faz o que ele quer. Então, presta atenção. Hoje, quando eu falo para alguém que eu que ganhava já montoeira de dinheiro, num mês, eu ganho um salário mínimo por mês agora, e vivo alegre, e vivo tranquilo. Eu já digo, perdeu o senso, ficou maluco, não. Porque esse pouco que eu recebo hoje, Deus tem multiplicado na minha vida de tal maneira que eu até empresto dinheiro aos outros. E naquele tempo, com aquela montoeira de dinheiro, eu não emprestava.
por causa de que ela é egoísta. Eu vou emprestar e não vai me pagar mesmo. Então, meu presta atenção. As bênçãos de Deus, irmão, vem quando nós verdadeiramente confiamos nele. Você confia no Senhor. Passa a confiar nele. Como ele diz aqui no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Os apóstolos viram isso. E cada um de nós vemos isso todo dia nas nossas vidas. O que o Senhor tem feito e tem se manifestado. Aquilo que você quer fazer de errado, o Senhor orienta você para você não cair, para você não errar, para você não falhar, para que as bênçãos dele verdadeiramente aconteçam na sua vida. Porque se o meu Pai é santo, se o meu Pai é puro, se o meu Pai é verdadeiro, e eu sou o contrário disso, as bênçãos não vão vir dele, não. Só vem dele se eu estiver na pureza, na santidade, na fidelidade que ele é. Ele é fiel, cria filhos fiéis. Amém? Essa é a verdade de Deus. Os filhos de Deus que compram e não pagam, seja ele quem for, ele não é filho de Deus. Porque aquele que é filho de Deus só compra o que ele pode pagar. Isso desde na hora de um aluguel a uma conta de luz. Se você não pode pagar a luz, tira a roupa do seu dinheiro, você não vai gastar um centavo. O problema é esse. Mas acontece que eu quero ter a luz, eu quero usar isso, eu quero usar aquilo, mas fico dando calote nos outros, achando que é esperto. Só que naquele dia, todos vamos e já estamos diante do tribunal de Cristo, no tribunal da verdade, no tribunal da justiça, no tribunal do amor, para que nós não compre o que não podemos pagar. Quando você compra e você honra com o que você comprou, pagou, você tem a recompensa de Deus. Quando você faz o contrário, você não tem recompensa. E você pode prestar bem atenção. Tem muitos cristãos, muitas e muitas pessoas que vivem dentro das igrejas, que eles não conseguem nada. E até o que tem, eles vão vendendo. Vão se despojando daquilo. Por quê? Porque vão deixando coisas, dívidas. E o Senhor diz, o que é que o Senhor diz para nós, irmão? Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Então não pode comprar fiado, você pode comprar um navio, você pode comprar um avião, você pode comprar um trem, você pode comprar 100 casas fiadas, mas todo mês você vai lá e paga o que você tratou. Se você pode pagar, pode comprar tudo. Agora, se não pode pagar, não compra. Amém, igreja? Amém. Para que você não se suje diante daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que é fiel, daquele que está na plenitude da existência de todos. Então, irmão, fique com essa palavra e aceite, receba ela em você, para que verdadeiramente ela possa se manifestar em você e realizar aquilo que você verdadeiramente quer. E uma salva de palmas para Jesus.